Boa Olá, noite, seu Gilberto. Boa noite, boa Giba. noite. Tudo Boa bem, noite. Amanda? Tudo ótimo. Boa noite, vitrineiros e vitrinautas, já ligados aqui comigo no Papo em Alta. Eu estou ótima, Giba. E você? Eu estou bem nessa quinta-feira, 24 de agosto de 2023, né? Vamos caminhando, não só contra o vento, mas vamos caminhando também. Hoje caminhei um pouco contra o vento, né? Porque Sem no lenço e período sem aí da tarde documento. teve aqui em São Paulo um vento voraz, né? Ó, Voraz. Amanda, Sem, você vai estar sem chamando lenço e aí sem as. documento, hein? É, e tem bastante, já o pessoal aqui já Sim, mandando sim, um sim. alô, né? É. Camila Navarro Mota, A Camila que esteve Walter aqui sendo Elias entrevistada por nós, Costa, né? tem aí já com algumas questões aí. Então, hoje Muito promete, bom. né? Promete. Então, para a gente não perder muito tempo, primeiro que eu queria te agradecer, Giba, por essa abertura espetacular que você hoje preparou, né? Até colaborando com o nosso tema de hoje. Foi espetacular essa abertura. Muitíssimo obrigada. E, antes de chamar essa convidada especial, eu quero já fazer aqui os meus avisos, né? Porque depois as pessoas falam que eu não avisei, não dei falar. Primeiro, eu quero mandar um beijo grande para uma amiga, uma pessoa extremamente querida, que faz aniversário amanhã, mas como amanhã não tem papo em alta, vou mandar o meu beijo hoje, né? Uma pessoa que eu amo muito, que é a Patrícia Maura, que é lá de Volta Redonda e amanhã está aniversariando. Então, já meu beijo de amor, de carinho para você, Patrícia, com muita saúde e felicidades, que você curta bastante o seu dia amanhã. Muito bem. Feito isso, eu quero dizer também que está aqui nos assistindo Camila Navarro, que esteve aqui numa entrevista conosco, num assunto muitíssimo delicado, não é? E que também tem muito a ver com isso que a gente vai falar hoje. E ela está estudando essa matéria, inclusive. E já falou aí que vai ter aula com a Adriana, hein? Ei, Adriana, Camila. E na próxima quinta, para ninguém perder, vou receber Alexandre Félix, que vai falar sobre os desafios de recursos humanos e a inteligência artificial. Então, você não pode perder. Então, aproveita agora, você que está aí já ligado enosco, faz o seguinte, pega o link e chama os seus amigos, porque vai começar agora uma entrevista sensacional. Porque, sabe, Giba, todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas fantásticas. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui maravilhosa, cheia de luz, uma psicopedagoga para falar sobre a escola mais inclusiva, né? Então, vem bater um papo comigo aqui, Adriana Moraes. Boa noite a todos e todas. Já vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher, tenho cabelos enrolados, estou com fone de ouvido azul e um vestido preto com estampas coloridas. Muito bem, isso é inclusão, né? Nós precisamos até aprender a fazer mais isso aqui no programa, hein, Giba? Vamos. Eu tenho tentado fazer no Olhar Vitrine, mas aqui no Giro ainda não, né? Mas vamos lá. Nós precisamos. Mas, Adriana, nesse início eu queria te dar 5 segundos, 10 segundos, para você fazer uma breve apresentação dessa pessoa que eu já falei que é iluminada, maravilhosa, que eu tive a honra de conhecer e que está sendo um prazer falar com você hoje nessa noite. E já quero te agradecer por ter aceito o convite. Nós estamos todos muito honrados com a sua presença. Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite, também me sinto muito honrada. Eu sou uma pedagoga da educação especial, formada desde 1997, atuante na educação especial, agora educação especial inclusiva, psicopedagoga, licenciada em artes e, para falar de diversidade, terapeuta holística também. Ah, que bacana. Adriana, eu queria começar, esses dias, eu presenciei um pai falando sobre uma dificuldade dele na escola, e eu fiquei tão incomodada, porque ele estava conversando, mas com uma outra pessoa, né, nós estávamos uma banca de caldo de cana, e aí eu tive que perguntar, desculpa, mas eu queria entender a sua história. Eu vou aqui resumidamente, aí, o filho, e olha como que a gente está falando de inclusão hoje, é inclusão em todas as áreas, né?
Você não precisa literalmente ser diferente para sofrer a questão da inclusão. Resumidamente, ele trocou a escola do filho, e o filho não está conseguindo se enturmar com as crianças novas, porque já tem 9 anos e as outras crianças já vêm com as turminhas desde o pré, jardim, essas coisas. Conclusão, a escola falou assim, nós não temos nada para fazer, se o senhor quiser tirar ele da escola, tira. A gente não pode ajudá-los enturmar ele com as outras pessoas. Eu achei a atitude da escola tão assim. Não seria também um caso de falta de habilidade de incluir, né, o aluno no contexto lá por ser novato? Olha, eu vou trazer para você o conceito mais falado hoje, que é o conceito da inteligência socioemocional. E a escola, ela precisa acolher. A palavra acolhimento, ela já tem que ocorrer no ato da matrícula. Muitas vezes, na força da lei, né? Porque no caso das pessoas com deficiência, isso foi uma conquista, a matrícula na escola regular, né? E não só nas escolas especiais, porém, o acolhimento, o direito do aluno a estudar, e não é só direito, né? É o acesso e a permanência. Esse caso, ele vai direto nas leis de diretrizes e bases que diz o aluno, e qualquer aluno, tem o direito de ter acesso à matrícula e permanecer na escola, né? Com qualidade. Então, nós precisamos pensar nas inteligências socioemocionais que vão fazer com que tenhamos seres humanos melhores, seres humanos capazes de aprender, porque nós só conseguimos aprender quando estamos estáveis emocionalmente. O processo de aprendizado, ele é instável porque nós temos um conhecimento, e aí, quando eu estou na zona de conforto, a Piaget fala de acomodação e assimilação, mas estou na zona de conforto e quero aprender algo, eu me instabilizo, foco na novidade, no desafio, aprendo e depois volto. Agora, não dá para você ter desestabilidade emocional e conseguir aprender. Isso é muito difícil. Só que antes, a sociedade mais competitiva acreditava que quanto mais instável você tivesse, quanto mais competitivo você fosse, você aprenderia melhor, daria o seu melhor. E nós temos aí hoje um mercado de trabalho com profissões na área de informática, por exemplo, ou com profissões mais difíceis, com pessoas extremamente instáveis, que não conseguem trabalhar e viver em conjunto, não conseguem lidar com hierarquia. Por quê? Porque foi estimulado somente a questão da inteligência, da competitividade, sem trabalhar o emocional da pessoa. E incluindo a questão de que a própria definição de inteligência mudou. Hoje a gente tem o resultado que é a inteligência, a sua capacidade de resolução de problemas de uma forma mais rápida, né, e eficaz. Então, isso também precisa acontecer quando eu estiver mais calma, mais segura, né, mais atenta, e não só na adrenalina do instinto animal, né, da caça. Então, essa situação, ela não poderia acontecer. Essa escola, ela equivocou-se. É preciso, sim, fazer o acolhimento, faz parte do currículo escolar trabalhar a solidariedade, a coletividade, a convivência em grupo. Isso é importantíssimo. Uhum. Diante disso, Adriana, eu vejo que muitas escolas, né, muitos educadores, vamos chamar assim, não têm habilidade, e posso estar errada, aí você pode me corrigir, não tem habilidade suficiente para lidar com as diferenças. A Camila Navarro, que está aqui, depois eu até recomendo que quem não assistiu a entrevista da Camila, vale a pena, está na nossa playlist aqui, assista. E tem um outro rapaz aqui, eu não sei talvez pronunciar o nome dele, Guamalier, Elias Costa, que também falou que ele é pai de um adolescente trans.
São situações, até te convidei para depois a gente fazer um programa só sobre crianças LGBTQIA+, a gente vai falar de inclusão hoje de uma forma geral. Mas, no caso, tanto do Elias, vou chamar de Elias, e da Camila, a Camila contou, na ocasião, em que ninguém na escola percebeu que o filho era autista, e ela só percebeu quando ele estava com 18 anos, num processo que ele estava de transição de gênero. E o Elias está falando de um filho adolescente. Como é que você vê essa questão das escolas hoje? Como é que elas lidam com esses assuntos delicados? Porque, infelizmente, a gente ainda vive num país preconceituoso, onde as pessoas não entendem as diferenças e apontam os seus dedos sem um discernimento, o que é pior, né? Vai apontando, mas não tem amorosidade. Como é que você vê tudo isso hoje? Como é que as escolas estão enfrentando essas situações? A palavra correta não é enfrentando, é como é que elas lidam com isso para poder realmente ter esse ambiente que você falou de acolhimento. Na questão da matrícula, na questão do acolher a diversidade, infelizmente é na força da lei. Se nós temos uma lei, em qualquer segmento da vida, né, jurídica, essa lei existe porque a sociedade não foi empática e não se resolveu sozinha, né? Então, precisamos ter a força de uma lei. Então, a força da lei para a aceitação das matrículas, a força da lei para que o adolescente ou a criança diga: eu sou uma menina, mas eu quero ser chamada pelo pronome masculino. Existe uma lei para isso, né? Criada em 2010, inclusive. O nome social, você pode sim solicitar, e eu não vou dizer que isso é um processo fácil, porque até hoje nas escolas existe um preconceito sobre qual é a minha opinião sobre isso. Na verdade, a minha opinião sobre isso não importa, eu tenho que trabalhar e respeitar o outro, né? Exatamente. Uhum. Então, são concepções sociais que precisam ser trabalhadas em relação ao espaço coletivo. O que eu penso na minha casa, o que eu penso acerca da vida, da filosofia, da flor vermelha, é um problema meu. Porém, o que eu penso para viver em sociedade, como eu me relaciono com o próximo, é algo que, infelizmente, aqui a gente precisa da força da lei. Mas, neste passar de tempo, o ser humano aprende, o ser humano se adapta, né? E aí ele vai conhecendo, porque as APAES, as crianças e pessoas com síndrome de Down, elas tiveram visibilidade quando? Né? Quando a primeira mãe, pai, sofreu algum tipo de preconceito ou perdeu um filho e resolveu fundar uma associação, a APAE. Com os autistas, a mesma coisa. Toda associação ela é criada no intuito de trabalhar ou com uma perda ou de se ter uma conquista que socialmente não é um remédio. Por exemplo, as pessoas com AME, com a distrofia muscular, elas têm que ter essa associação e lutaram para ter um remédio chamado Esperança durante anos, e muitas crianças morreram, porque é uma doença degenerativa que leva à morte. Cada dose da Esperança custava, em média, no começo, na descoberta, 1 milhão. E aí é claro que houve a luta para o uso, houve a luta para a liberação do SUS, foi um percurso muito grande até hoje, e hoje é uma conquista, né? Mas precisou-se de associações de pessoas com a mesma questão. Quando é que nós mostraremos que isso mudou? Quando formos empáticos, sem precisar nos reunirmos em grupos para pensar na situação que me toca, na situação da minha família. É por isso a força da lei pode parecer alguma coisa dura ou eu estar sendo muito pragmática, mas é fato, nós sabemos, né, que é assim, porque o ser humano, quando ele não tem um problema, uma questão a resolver, ele fica na zona de conforto, ele fica acomodado e julga o outro. Quando você passa a se sentir naquela situação, aí a questão é outra. Então, esse é o processo de empatia
que um dia todos nós teremos, né? E nos auxiliaremos. Por enquanto, isso não acontece. Aonde é que isso começa? Na educação. Primeiro na família, que é a, né, primeira base de socialização primária, depois a escola, que é a segunda forma de você conviver. Mas é preciso que haja representatividade. É preciso que se fale sobre os meninos e as meninas trans. É preciso que se fale sobre a criança com deficiência, a pessoa com deficiência. É preciso que se continue falando sobre a vulnerabilidade da mulher, né? Porque parece que é algo tão não existe mais vulnerabilidade da mulher. As feministas querem só atenção, querem palco, e a gente tem uma lei, de novo falando da lei contra o feminicídio, né, nesse tempo em que estamos. Então, é preciso conversar, é preciso esclarecer, é preciso estar presente. Hoje eu ouço muitas pessoas falando, nossa, não haviam tantas pessoas com deficiência ou autista na rua. É porque as pessoas se escondiam. Elas eram também, haviam instituições de internação, né? As crianças morriam mais cedo porque não havia tantos remédios, né? Mas se a gente parar para pensar, nossos familiares também morriam mais cedo, né? Os homens, teve a fase dos homens morrendo de infarto aos 40 anos, as mulheres, por que avançou? Avançou porque tivemos remédios, recursos, e nós sempre tivemos o número de 10% de pessoas com deficiência no mundo. E aí eu faço isso macro, né? No mundo, no meu país, no meu estado, no meu município, eles existem, né? E nós temos as pessoas com deficiência nascidas, né? Com síndromes de forma genética, as que adquirem deficiência no parto ou ao nascer, por falta de oxigênio, e as que sofrem um acidente. A gente pode falar da Mara Gabrilli, do Rodrigo Mendes, que são pessoas espetaculares lutando pela causa, né? E isso, eles representam a transformação, superação e muito trabalho, e a não romantização desse processo. Né? Eles estão lá lutando de fato. E por que esse menino não foi enxergado como autista? Porque também a velha e boa escola tradicional, né, ela admira, ela aceita o aluno quieto, o aluno que não dá trabalho, o aluno que não questiona. Então, que bom, olha, ele é muito quieto, ele copia, ele responde, ele escreve, não é de falar muito, mas tudo bem, porque aí eu dou uma prova por escrito, ele responde e o meu trabalho está feito, né? Olha, pai, ele assimilou o conteúdo e o tempo passou. Não tem problema que ele não teve amigos, é uma pessoa tímida, não me atrapalhou. Não teve surtos onde a escola se desestruturou. É o sonho, né, do professor que pensa que é legal ser homogêneo. É legal ter uma classe homogênea onde todos aprendem da mesma forma, mas isso não existe, né? Nós aprendemos de diversas formas e cada um tem o seu canal sensorial de aprendizagem diferente. É por isso que a oferta precisa acontecer na sala de aula de diversas formas. Eu preciso falar, eu posso escrever na lousa, eu posso pedir para copiar, mas eu tenho que mostrar recursos, eu tenho que usar, sim, ou um tablet para quem não consegue escrever. Hoje a gente tem a oportunidade do vídeo, né? O WhatsApp é um recurso maravilhoso para as crianças que não escrevem, né? E para os adolescentes, e para a EJA, porque eu consigo incluir essas pessoas na sociedade sem precisar que elas escrevam motoramente. A mesma batalha é a questão da letra cursiva. Porque nós estamos no monastério? Não. Então, nós não precisamos mais da letra cursiva para os monges copistas, né? Isso é muito polêmico, eu vou causar polêmica, mas a letra cursiva, no mundo da imprensa, hoje nós temos letra de imprensa, eu tenho o teclado do computador e do meu celular, o próprio anúncio aqui, giro da vitrine, por que ele está escrito em letra maiúscula, bastão? Porque é acessível.
Então, se chama atenção, me atinge rapidamente. Portanto, se o aluno aprende dessa maneira, por que forçá-lo a escrever em letra cursiva e, inclusive, mensurar isso como parte de uma avaliação? Uhum. Não faz sentido. Isso só diz o que eu não sei, mas e as outras coisas que eu sei? E o tanto que eu posso responder oralmente? Poucas pessoas sabem, mas as pessoas com dislexia, elas têm o direito legal de ter um ledor, não é leitor, é ledor que se fala, né? E um escriba, porque se ela não conseguir ler uma prova, seja na escola, na faculdade, em um concurso público, este recurso do ledor fará a leitura para ela e ela só responderá se conseguir escrever, né? Do contrário, ela também poderá ter um ledor. Geralmente, ela só precisa de alguém que leia e ela responde. Mas é um direito legal. Quantas pessoas desistem da escola por conta de não saber da lei ou de não insistir? Porque não é simples, é difícil, mas é possível, porque é legal, né? Então, nós temos recursos hoje para serem usados que devem ser conhecidos, falados e usados para quem precisa. Eu lamento muito que, até os 18 anos, essa criança se passou como invisível. A gente fala da invisibilidade da educação. Até hoje. Olha, aquela criança ali, ela tem autismo, mas ela não dá trabalho, ela fica quietinha. Quando eu vou à escola observar esse cenário, orientar o professor, e aí eu penso, que pena, né? Então, ela precisa ser agitada, ela precisa causar transtorno para ser vista. Para todos isso, é para todos um olhar diferenciado, deve ser para todos as atividades adaptadas, as estruturações de currículo, sim. Você sabe que a Camila falou que ela vai ter aula com você e eu já estou com uma inveja da Camila, porque nós estamos tendo aqui uma aula com você maravilhosa. E eu queria, até você usou o termo invisível agora, e eu ia justamente falar sobre isso, porque me dói de verdade quando você fala força da lei. Porque quando a gente fala que precisamos usar a força da lei, é porque está invisível as pessoas que estão visíveis ao nosso redor. Então, precisa da lei? E aí, pegando esse gancho, eu te faço uma pergunta. Então, uma das coisas que eu, assim, minha opinião, em várias áreas, nós, em termos de políticas, né, pecamos na comunicação. A gente não tem um programa de comunicação mais abrangente que fala da questão da empatia, de olhar o outro com amor, enfim. Falta isso, na minha opinião. E, ao mesmo tempo, a comunicação global, né, se nós tivéssemos políticas de comunicação, educaria as pessoas para o acolhimento, para a inclusão. Te faço a seguinte pergunta. Você entende que falta um pouco mais de capacitação dos profissionais para que promovam ambientes acolhedores e inclusivos? Sim, sem dúvida. Embora a capacitação ou formação do professor, ela já está incluída em lei desde a LDB, e nós temos chama-se horário de trabalho, né, coletivo, de aprendizagem coletivo, e no Estado se chama de outras maneiras, ATPC. Existe uma série de nomes para dar o direito de formação ao professor. Então, nós temos muita formação, muita formação. As escolas particulares não têm a obrigatoriedade, né? Por isso, muitas vezes, nestes casos, você matricular uma criança na educação infantil e do 1º ao 5º ano na escola pública, você tem uma assessoria melhor do que nas escolas particulares. Por quê? É obrigatório ter um professor da educação especial, que trabalhe no atendimento educacional especializado, e você pode exigir, e ele está lá, né? Se não tem o suficiente para ficar na escola um dia, ele divide com 2 escolas, mas não falta, ele existe. Já nas escolas particulares, aonde que começou a obrigatoriedade de se ter o acompanhante terapêutico, o AT, a partir do momento que as mães entraram no Ministério Público
E aí a justiça disse, a escola contratará, sim, um atendente terapêutico, um AT, com custos da escola, não da família, porque algumas escolas estavam exigindo que a família, além de pagar mensalidade, trouxesse o AT, né? Uhum. Então, há formação, sim, há um investimento. Eu posso lhe dizer que nós já caminhamos muito, né, em relação à inclusão. Não parece no sentido do sofrimento familiar, de nós termos a individualidade, né? Então, assim, por que é difícil? Porque não existe receita de bolo. Não existe caso igual para todos. Cada pessoa é única. Então, nós tivemos avanço, mas é preciso, para que tudo melhore, é preciso que o professor, que o ser humano, ele compreenda, e isso não vale só para a pessoa com deficiência, isso vale para a diversidade como um todo, e para nós, que a meritocracia, ela não habilita todos. É muito fácil eu falar dos meus méritos, do quanto eu estudei, porque eu nunca tive problemas. Eu nunca fui julgada ou impedida de entrar num ambiente. Eu nunca fiquei sem poder estudar e repetir de ano. Eu trago aqui a fala de uma aluna da Universidade Federal da ABC, que me impactou de uma tal maneira, quando ela disse: eu ainda sofro ao ouvir sobre o meu direito a cotas, né? Ela é uma mulher trans. Eu ainda sofro, mas ninguém nunca me perguntou como foi minha vida no 5º ano, no 6º ano. Eu repeti de ano no 5º ano, porque eu tive uma educação de projetos e uma educação de trabalhos em conjunto, e nenhum pai deixava o colega vir na minha casa e muito menos me recebia na casa dele. Então, isso para mim soou tão... A gente não imagina o percurso escolar das pessoas, né? E depois, no 8º para o 9º ano, quando houve o projeto de vida, cada um escolhia uma profissão e estudar sobre isso, e aí todo mundo pode escolher. E para essa pessoa, a professora já trouxe folders de cabeleireiro, de estética. E aí ele disse, para mim, por quê, professora? Ué, porque para o seu jeito, só cabem essas profissões. Ele sofreu, né, um impacto tão grande que ele abandonou a escola, ele só voltou no ano seguinte. E ele disse, eu não quero ser cabeleireiro, esteticista, eu quero ser... Na época ele queria ser médico, eu queria ser médico. E a própria família falava, não existe médico trans. Então, isso me impactou bastante. E eu vou a essas reuniões, eu converso muito com eles, com elas, eu procuro entender, porque sou professora, eu pergunto a eles, como é que vocês querem ser chamados? O que passa na vida de vocês? Como eu posso ajudar? Então, esse é o meu papel de educadora social, de professora, e um dentista, quando ele só fazia canais, obturações, o cirurgião geral, e que indicava dentaduras, próteses físicas, isso aqui, há 20 anos atrás, ele estava bem, só que surgiram os implantes. Ele fechou as portas do consultório, ele foi fazer o quê? Estudar. Ele foi se especializar, ele foi saber para ganhar mais e para melhorar como profissional. Então, eu não estou aqui para dizer que, olha, a educação é assim, o professor não deve estudar, eu não estudei para isso. Não, estudamos sim. Estudamos e nunca devemos parar de estudar. Por isso, tantas ações formativas, semanais, há conversas, há orientações, e aí é necessário que se tenha aplicação, né? Que se compreenda. Por isso eu disse no começo, como profissional, não interessa o que eu penso, sim, interessa quem sou ali, né? Eu tenho que trabalhar e fazer o meu melhor e compreender o outro. Agora, é claro que se eu sou professora, que é um profissional que trabalha com desenvolvimento humano, eu preciso avançar com o ser humano. Eu preciso compreender as novas formas de aprender e de ensinar e de sentir e de olhar o mundo
Quando a gente fala na meritocracia e na escola, eu citei o exemplo das crianças trans e da dificuldade de acesso e permanência na escola, né? Permanecer na escola é difícil. Eu também falo da invisibilidade das pessoas em vulnerabilidade da rua. Como é que a gente não se toca? Enquanto houver uma pessoa nessa situação, não dá para ser feliz como um todo. E aí, como eu vou dizer de meritocracia se tem criança ali com o pai, com a mãe, ou sem ninguém, Sim. fora da escola, né? Então, é algo que precisa ser modificado. É um processo interno e também externo, para que a gente olhe. Tem muito trabalho, né, Adriana? Eu não queria perder a sua linha de raciocínio, mas o chat está bastante agitado, então a gente precisa contemplar o pessoal que está aqui. A Camila disse o seguinte: além de estudar sobre educação especial e inclusão social, sou PCD, tenho paralisia cerebral. Comentário da Camila. A Rita, eu sei, conheço bem a Rita, ela tem filhos em escola particular. E ela escreveu o seguinte, ó: e essas possibilidades são pouco divulgadas. Minha filha tem alteração no PAC, e no colégio dela, ela teve um ledor. As provas dela eram com questões mais objetivas e a fonte maior. Perfeito, porque até no caso do processamento sensorial, auditivo central, a escola foi muito generosa e que bom que isso aconteceu. É importante ouvir isso, é importante falar sobre isso. E, com certeza, a sua filha aprendeu de forma melhor, mais prazerosa, isso vai refletir na vida dela. Uhum. A Vanessa Sintra está dizendo o seguinte: excelente essa temática, e também o curso de pós-graduação em MBA, Educação Especial e Inclusão, acho que ela quer dizer também curso, né? O curso de pós-graduação em MBA, Educação Especial e Inclusão Social da Unip, esperando essa aula da professora Adriana. Vai chegar essa aula, vai chegar, mas vai assistindo aqui. O Irã, que está na Austrália, falou: good morning, aqui de Melbourne, na Austrália. Ele está no bom dia lá, nós estamos ainda no boa noite. O Cuca Jorge está dizendo o seguinte: realizei uma oficina em uma escola pública com alunos de 5º ano e um menino conseguiu participar porque não conseguiu participar, provável, né, Cuca? Não conseguia escrever. Seria ele especial? O que anda acontecendo com a educação atualmente? De uma certa maneira, você até respondeu, né, Adriana? Sim. O que está acontecendo com a educação atualmente. E olha, o fato de não escrever, isso não quer dizer... olha, nós temos deficiências motoras permanentes e temporárias, né? Se eu quebrar o braço hoje, o braço direito e o esquerdo, eu não vou conseguir escrever, isso é temporário. Se eu nasci com paralisia cerebral aí grave, com hemiplegia, né, um lado, todo lado, tetraplegia, ou fiquei, também não consigo escrever. Mas isso não quer dizer que o meu cognitivo deva ser preservado ou não preservado, né? A gente está falando de deficiência físico-motora. Pode ser que tenham pessoas que tenham o cognitivo alterado para não aprendizagem e consigam copiar e consigam escrever. No caso dessa oficina, ele não conseguiu participar porque não houve cooperativismo. Se houvesse esse olhar, poderia-se fazer uma dupla, poderia-se pedir ajuda, poderia-se ver por que ele não consegue escrever. Será que é porque não consegue pegar no lápis? Então, vamos oferecer um gizão, vamos fazer de outra maneira. E hoje a escola e qualquer evento ele precisa ser inclusivo, precisa se pensar muito nisso, na acessibilidade para todos. O Elias, que já comentou que tem um filho adolescente trans, ele está fazendo o seguinte comentário: na escola do meu filho, sinto muita falta de um trabalho de conscientização, acolhimento e empatia junto a alunos, pais e professores. É importante que você leve essa sugestão, esta situação, ou converse com a coordenadora, com a diretora, e peça para convidar alguém para fazer uma palestra, para conversar, né? De preferência, se você conhecer uma pessoa transadulta, isso é importante, porque vai mostrar, além de ser
muito interessante para o seu filho, vai ser para todos, porque nós precisamos falar do futuro também. E nós precisamos mostrar que somos uma possibilidade humana incrível, biológica, emocional. Então, é representatividade também que um adulto trans vá conversar na escola, né? Isso é muito importante. Pegando o gancho nessa pergunta, nesse comentário dele, como é que as escolas devem fazer para que os pais estejam mais envolvidos? Como é que elas podem trazer os pais mais para esse debate? É o contrário. De acordo com a lei, a escola é aberta à família. E, teoricamente, os pais não vão porque não têm tempo, porque não desejam, entende? Então, a minha pergunta é essa: como é que faz para a escola chamá-los mais para esse debate? Para evitar justamente isso, porque eu sei que muitos não vão com uma série de desculpas. O que a escola tem que fazer de diferente? Porque também fala assim, tá bom, eles não vêm. E aí, não faz nada também? Então, né, são ações formativas e afirmativas, né? O que são ações afirmativas? É exatamente buscar representatividade, mostrar como as coisas devem ser, abrir as portas, fazer divulgação, convites, palestras, falar sobre isso, chamar os pais, né? Grupos de trabalho. Agora, para aquele pai que deseja falar sobre isso, este pai deve ir à escola e conversar. Olha, eu gostaria que fosse divulgado. Vocês têm informação para falar para todos os pais? Vamos fazer uma reunião. Ah, não temos. Posso trazer um convidado? Posso pedir para alguém vir dar uma palestra? Isso é possível e desejável. E, inclusive, existe algo chamado projeto político-pedagógico que toda escola tem, ela tem que ter. Né? Então, é importante perguntar aonde está o projeto político-pedagógico e eu preciso dessa representatividade. Nós temos muitas vozes de influência que a gente sabe, né? E que tenho certeza que, se forem convidados, vão ter prazer de irem, né? Sim. Então, eu acho que como dica também serve dizer isso. Né? Busque vozes necessárias, vozes de influência que falam sobre esse assunto nas diversas áreas, tanto de racismo quanto de inclusão LGBTQIAP+, enfim, nas diversas áreas, e procurem, né? Levem essas pessoas para falar. Acho que essa representação é importante. A gente sabe que estourou o tempo, né? Nós estouramos o tempo, mas eu já previa isso. Adriana, você sabe que eu fiz um convite, quero reforçá-lo aqui, para que a gente venha um dia só falar de crianças LGBTQIAP+, acho que precisamos falar sobre isso também. Né? A inclusão, dá para a gente falar 2 horas aqui seguidas, porque é muita coisa. Né? Eu bati um papo com você à tarde e falei, olha, eu tenho um montão de perguntas para te fazer, eu fiz 2. Né? Eu fiz 2. Para ver como nada é igual e não tem receita, né? É exatamente sobre isso. E é bom que seja dessa maneira mesmo, né? Porque senão a gente fica muito na Matrix e não podemos. Exatamente. Adriana, eu queria que você fizesse suas considerações finais, e eu quero dizer que eu amei estar aqui nessa noite com você. Para mim foi uma aula, acredito que foi uma aula para todos os para as pessoas que estão aqui, e acho que eu vou me inscrever nesse curso de pós-graduação aí, viu? Você está com a palavra. Vocês todos estão convidados na MBA de Educação Especial da Unip, e ele é assim, a gente conversa sobre todos os temas, a gente conversa, porque a sociedade ela deve ser assim. Essa é uma preocupação muito grande para mim em relação aos professores. Os novos formadores, eles precisam ter empatia, entender o outro e saber que a inteligência socioemocional, ela vem à frente, porque todos precisamos estar plenos. Temos nossas crises, sim, isso também é importante, mas nós precisamos sentir, né? Isso é o mais importante, ser empático, entender o outro, deixar aflorar o que é preciso e conversar, porque afeto não é só o que é bom, afeto é tudo que nos afeta, seja bom ou ruim, e eu aprendo com isso. Se nós tivermos este princípio, a inclusão está 90% aceita,
né, feita e aceita. É isso que precisamos, olhar para o outro e falar, e aí, quem é você? Perguntar, ouvir e agregar, e não separar ou definir. A gente não precisa mais de tanta definição, a gente precisa de amor. Olha, eu quero dizer o seguinte, o chat aqui está bombando, viu? Você precisa voltar, você é maravilhosa, eu não posso perder sua aula, eu já me inscrevi. Olha, foi muito incrível mesmo essa noite. Então, nós falamos hoje, tivemos a honra de conversar com a Adriana Moraes, que falou sobre uma escola mais inclusiva. E como ela já está convidadíssima para voltar logo, logo, fiquem ligados aqui no Giro da Vitrine para não perder quando a Adriana vai voltar. Mas, quinta-feira que vem, o Alexandre Félix vai falar sobre recursos humanos e a inteligência artificial. Valeu, um beijo e até quinta!